Fala aí, meus lindos! Hoje eu vou me arriscar a virar meme aqui. Não é um risco tão grande, é um risco calculado se a gente olhar o desenho da tabela da Bundesliga e a próxima e última rodada da competição. Porém, toda vez que a gente crava alguma coisa aqui, as pessoas podem se sentir ofendidas, alô, torcedor do Bayern de Munique, e vão recortar isso daqui se não acontecer e me jogar aos leões. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Aliás, torcedor bávaro, vocês sabem o quanto eu tenho admiração pelo gigante da Baviera. Não culpe o mensageiro, não culpe o jogador, culpe o jogo que a diretoria enfiou o baião da massa nessa temporada. Mas, custe o que custar, doa quem doer, o Borussia Dortmund vai ser campeão da Bundesliga nessa temporada. O Borussia Dortmund será campeão da Bundesliga em 2022-2023, vai quebrar a hegemonia do Bayern dos últimos 10 anos de conquista. E aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, likezinho, tá? Mesmo você, torcedor do Bayern de Munique, deixe também o seu comentário dizendo o que vocês acham que vai acontecer aí nessa última rodada, se confirma o que eu vou falar aqui, e quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vamos voltar sábado, né? Porque o Bayern de Munique entrou em campo antes do Borussia Dortmund, que jogou nesse domingo, e tudo estava a favor do Bayern de Munique. Allianz Arena cheia, né? Jogando em casa, um dia ensolarado, um plantel muito superior ao RB Leipzig. Se a gente comparar o 11 contra 11, o Bayern de Munique muito mais time. Tudo bem que a gente olhando o Leipzig nesse momento da temporada, é um time que está em franca ascensão, né? E evolução, até por conta que está buscando a vaga, ou estava buscando a vaga numa briga com o Freiburg e Union Berlin, a vaga para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Porém, cara, estava tudo a favor do Bayern de Munique. Mais uma coisa que estava a favor, o Borussia Dortmund não tinha jogado antes, né, na sexta-feira e vencido o jogo, colocava pressão. Não, o time entrou líder, pleno, se vencesse, colocaria pressão no Borussia Dortmund, que ia jogar domingo, e depois teria a última rodada para ser campeão. E aí o que me surpreende nesse Bayern, e para bem da verdade já aconteceu algumas vezes com o Nagelsmann, só que o Nagelsmann, por ter mais controle do plantel, mais tempo de trabalho, conseguia superar, contornar esses apagões defensivos, é que nesse momento o Bayern de Munique, às vezes, contra equipes um pouquinho mais fortes, consegue desligar do jogo totalmente, cometer erros que te matam, cara. Erros que te matam. E foi o que aconteceu. 30 a 35 minutos do primeiro tempo, o Bayern controlou o jogo, fez 1-0 com o Gnabry, tudo que estava bom, que eu falei, ainda estava melhor. Tudo bem que o RB Leipzig teve algumas oportunidades, é um time perigoso, com boas peças, mas estava tudo sob controle. Na segunda etapa, o gol de empate do RB Leipzig sai de um escanteio do Bayern de Munique. O time está ganhando por 1-0 e não tem a capacidade de se organizar defensivamente num escanteio para evitar um contra-ataque. É um time que se coloca a jeito de perder o campeonato, né? Foi isso que aconteceu, bola respingada da área, uma confusão ali entre dois jogadores do Bayern, sai em velocidade uma transição ofensiva do RB Leipzig com 4, 5 jogadores contra um jogador do Bayern de Munique. E aí sai o gol do empate do Laimer, e vejam só vocês a ironia do destino, né? O Laimer que vai ser jogador do Bayern de Munique muito provavelmente na próxima temporada, o contrato dele está acabando, e ele empatou 1-1. E depois disso, o RB Leipzig criou também oportunidades, mas 2 pênaltis infantis na minha visão. O Pavard faz um pênalti infantil e depois uma bola na mão, outro pênalti infantil, acho que foi do Mazraoui, e 2 gols, 3-1 no placar, né? Um Cucu e Szoboszlai. E aí, meu amigo, 3-1 no placar e o Borussia Dortmund jogar com o Augsburg no domingo, tudo parecia perdido. E se confirmou com a vitória dos aurinegros no domingo. E o que mais me chama a atenção depois do jogo é que a diretoria do Bayern de Munique, que adora falar, né? E como fala, hein? Dá bom dia para cavalo a diretoria do Bayern de Munique também. Mas deu a cara, pelo menos vamos dar essa moral. Dessa vez precisava dar a cara, só que não dá a cara da forma certa, né? Porque o certo é você assumir a responsabilidade. E essa diretoria, por meio dos seus interlocutores, nunca assumiu a responsabilidade de que o erro foi mudar o Nagelsmann para colocar o Tuchel. E nunca vai assumir. Mas cabeças vão rolar, hein? Será estranho se cabeças não rolarem, caso realmente o Bayern perca a tríplice coroa, e mesmo que... já perdeu a tríplice coroa. Caso o Bayern perca a Bundesliga, e mesmo que vença a Bundesliga, deveria ser responsabilizada a diretoria
do Bayern. E aí vem a declaração que eu estava falando, o Salihamidzic saiu para falar, olha, olhando para o plantel e pelo jeito que o time estava jogando no início da temporada, a gente nunca imaginou que pudesse chegar no final dessa situação de perder a Bundesliga. Mas ninguém imaginava, era só não mudar o treinador, né? Faltando 2 meses para acabar o campeonato. E os campeonatos, porque o Bayern estava vivo em tudo, né? Lembrando que com o Tuchel perde a Copa da Alemanha, perde a Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City, e não é perder apenas, é a forma que perdeu, e agora vai perder a Bundesliga. Portanto, o Bayern de Munique perdeu 68 pontos contra 67 do Borussia Dortmund, e o Borussia Dortmund entrava em campo no domingo, nesse domingo, contra o Augsburg, fora de casa. E alguns fantasmas rondando esse Borussia Dortmund. Primeiro, a hegemonia do Bayern de Munique, né? E aquela fama do Borussia Dortmund de pipocar, que é uma palavra que eu não gosto, mas é o que se fala nas redes sociais. E segundo, que não tinha o seu principal jogador, né? O Bellingham tá com problema no joelho, nem viajou, e no lugar dele, Rafael Guerreiro. E ainda tinha mais um fator, fora de casa, o Borussia Dortmund teve seus piores momentos nessa temporada. Dentro do Signal Iduna Park, o time vai muito bem. Isso também vai entrar no que eu vou falar sobre o título da próxima rodada. E aí, cara, os caras entraram em campo, mesmo sem seu principal jogador, contra um time que é aguerrido defensivamente, que é o time do Augsburg, mas pressionando. Havia uma certa tensão, uma certa ansiedade, mas também havia um pouquinho de falta de sorte em termos de alguns lances. Teve defesas importantes do goleirão do Augsburg, teve bola na trave, e teve um lance que é capital, que não deveria ser expulsão, mas o juiz deu expulsão, do Undokai, que é o zagueiro do Augsburg. Num lance com o Malen ali em velocidade, o juiz entendeu que ali era o último homem e expulsou o jogador. E aí, é claro, muda todo o cenário da partida. O que já estava bom para o Borussia Dortmund fica ainda melhor. Vira para o intervalo 0-0, começa um abafa ainda maior do Borussia Dortmund, e estava na cara que o time iria conseguir fazer um gol. Porque tem qualidade para isso. ADM, Brandt, Haller, Malen, Rafael Guerreiro, Can, jogadores que têm muita qualidade. E foi com essa qualidade, um jogador a mais, que conseguiu fazer 1-0 com o Haller, uma falha defensiva do Augsburg, que estava bem até aquele momento, e o Haller fez 1-0. Depois, o abafa continuou, 2-0 com o Haller. Aliás, a história do Haller nessa temporada, só a história já merece o título da Bundesliga, né? O cara venceu um câncer nos testículos no início da temporada e agora está sendo fundamental, gols importantíssimos nessa reta final. E depois o Brandt fechou o placar aos 93 minutos. Vitória merecidíssima do time do Terzic. A expulsão ajudou, é verdade, mas o Borussia Dortmund passou na tabela de classificação nesse momento. 70 pontos para o Borussia Dortmund, 68 pontos para o Bayern de Munique. E agora, meus amigos, por que eu tenho 99,9% de certeza que o Borussia vai ser campeão? O time pega o Mainz dentro de casa. Dentro de casa, a sequência do Borussia Dortmund é muito forte. É muito forte. E o time é o mais artilheiro desse momento do ano de 2023, superando inclusive o próprio Manchester City. É um time muito forte dentro de casa, muito goleador, e que vai jogar contra o Mainz, que provavelmente vai ser um time fechadinho, e que vive um momento horroroso. Cara, tava pegando aqui os últimos jogos do Mainz. Depois da vitória contra o Bayern de Munique, vejam só vocês, foram 4 derrotas. 3-0 contra o Wolfsburg, 3-2 em casa contra o Schalke, 3-0 contra o Eintracht Frankfurt, 4-1 a última derrota agora contra o Stuttgart. Você acha que esse time vai parar o Borussia Dortmund em casa? E o Borussia Dortmund agora só depende de uma vitória. E o Bayern de Munique pega o Colônia, né? Fora de casa. É capaz do Bayern também perder pontos nesse jogo do jeito que estão as coisas. Amigos, não tem muito para onde correr. Eu não acredito que o Mainz vai segurar o Borussia Dortmund. E vamos supor que dê empate e o Borussia chega aos 71 e o Bayern de Munique vence o seu jogo. Aí o Bayern de Munique é campeão, tá? Só um detalhe, o Borussia Dortmund precisa vencer o jogo.
para depender apenas dele. Porque o primeiro critério de desempate é o saldo de gols marcados face aos gols sofridos, e aí o Bayern de Munique seria campeão. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Borussia Dortmund vai vencer até com uma certa tranquilidade o Mainz e comemorar em casa com a sua torcida. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que eu estou errado? Que o Mainz vai parar o Borussia Dortmund em casa? Próximo sábado, dia 27 de maio, temos os dois jogos, né? O Bayern de Munique enfrentando também o Colônia, os dois jogos no mesmo horário. Portanto, teremos aí o final dessa Bundesliga. E o Bayern de Munique com a real possibilidade, a grande possibilidade de ficar chupando o dedo na temporada com o timaço que tem, com o investimento que fez. Decisões que causam muitos problemas na vida dos bávaros. E os aurinegros, se vencerem, terão um vídeo especial aqui também no meu canal. Aliás, hoje, depois de Sporting e Benfica, vai ter mais um vídeo. Rodada dupla no canal do Arthur Quesada. Um beijo para vocês.